Bora para aula 5 do nosso aulão gratuito online de World Building aqui da NukeTrip. Lembrando que isso é uma amostra apenas, porque o YouTube permite, que este espaço permite para a gente comentar um pouco sobre World Building, mas se você realmente quer se aprofundar nisso, então vem para nossa Masterclass de World Building com muitos outros World Builders, mestres de RPG, escritores, roteiristas, para a gente, todo mundo numa comunidade próspera e alegre, criar esses mundos, trazer vida para tudo isso. Lá você vai ter acesso a muito mais aulas, a muito mais materiais do que essas 5 aulas aqui, porque lá a gente possui este espaço. Lá é um espaço nosso, World Builders, para construir tudo isso, fechou? Bora pra aula 5. E se você chegou até aqui, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que você está levando o seu mundo a sério e que você está realmente consumindo conteúdos para te ajudar nisso, o que é muito bom, o que vai ajudar você a trazer esse mundo à vida. Vai ser bem importante se você realmente quer desenvolver ele. O lado ruim é que aqui agora você vai perceber que construir um mundo não é um processo que é uma linha reta, ele é uma espiral. Por que eu falo que é uma espiral? Porque ele começa simples e ele vai crescendo, só que ele cresce dando voltas, e conforme ele dá volta, você revisita coisas antigas e adiciona uma nova camada, um novo espaço, e ele vai crescendo, se tornando um círculo ali cada vez maior. Por que eu tô falando isso? Porque hoje você vai ter acesso ali, a gente vai falar sobre alguns conceitos que vão fazer você revisitar muitas das coisas que você já criou e que podem influenciar elas. Nesse sentido, muitas das coisas que você montou, que você achou que estão perfeitas, elas não necessariamente podem receber novas camadas e isso vai mudar muitas coisas. Mas calma, isso é normal, isso faz parte e você vai constantemente reinventar e recriar coisas desse mundo. Não tem como você desde o começo pensar de forma perfeita e tudo se encaixar como se fossem peças de um super quebra-cabeça. No futuro, quando você tiver muito desse mapa feito, você vai ter ideias, vai ter peças de quebra-cabeça que sim, vão se encaixar perfeito. Isso é algo muito maluco que eu vivo hoje no mundo de Nindale que eu criei, porque eu percebo que algumas ideias, quando elas já chegam prontas. Outras não, outras precisam ser pensadas e repensadas até que ele realmente encaixe. Então, sobre o que a gente vai falar hoje? Sobre a camada mais profunda do seu mundo. A gente já trouxe ali muito daquela base, já trouxe os pilares, já enfeitou e já enriqueceu muito esse mundo com base em tudo que a gente falou de cultura, economia, política, recursos, mas a gente não falou do que realmente torna este mundo um mundo rico. Que é assim, um mundo que a gente entra, um mundo de fantasia, ficção, que quando a gente adentra aquele espaço, a gente fica boquiaberto e encantado, que são realmente os aspectos mais únicos daquele universo. E aqui eu tô falando do quê? Estou falando de mitologia, estou falando de sistemas de magia, estou falando de deuses, estou falando de constelações, estou falando de tecnologias únicas, todos estes elementos que quando a gente traz e coloca esta camada extra no mundo, ganha todo um outro contexto que torna aquele lugar realmente único. Afinal, determinar se um deus criou aquele universo, ou um grupo de deuses ou não, já é um impacto enorme para aquele local. Então vamos falar um pouco sobre esses 5 elementos, que são alguns dos vários elementos únicos que você pode trazer dentro do seu mundo. Primeiramente, vamos falar sobre divindades. As divindades, existem muitas coisas para você pensar. Primeiro, tem um deus? Tem mais de um deus? Não tem nenhum? Esse é um aspecto. Você, como criador, vai saber a verdade, ou às vezes você escolhe também nem saber. George Martin sabe se existe um deus no mundo dele ou não? Eu particularmente não sei, nunca vi ele falar desse assunto. Talvez nem ele saiba, mas existe uma diferença entre o que você como criador sabe e o que os personagens daquele mundo acreditam. Por isso, a divindade e a religião, elas vão andar muito lado a lado. E caso você seja mestre de RPG, às vezes os seus jogadores não vão saber sobre as divindades. Pode falar para eles que existem algumas divindades, mas na verdade, não. Na verdade, são outras. Eu fiz isso numa mesa de RPG e foi muito legal. Eu falei assim, ó, existem 4 deuses no mundo. A mãe, o pai, o ferreiro e o estranho. Eu fiz bem baseado no Guerra dos Tronos, que eles não conheciam, então pude explorar isso. Conforme eles aventuraram e exploraram o mundo, eles descobriram que não, que aqueles deuses eram falsos. E que na crença deles atual só existe um deus. Se isso é verdade ou não, eles vão descobrir. Por isso, pense também nessa questão. Existe uma diferença entre os deuses que existem no mundo e o que as pessoas nele acreditam. Só nisso você já vai repensar muito da cultura de cada povo, porque cada povo pode acreditar em deuses diferentes. Não é assim no nosso mundo? Às vezes a pessoa é católica, às vezes ela é espírita, às vezes ela é politeísta, às vezes ela acredita no Deus Sol. Muitas religiões diferentes no nosso mundo, budismo, por aí vai. Por isso, tenha em mente isso. Existe um deus, existe um panteão, e se existe um deus e existe um panteão, como são esses deuses? Como é a relação entre esse deus e o povo? Como que é a relação entre esses deuses, entre si? Além disso, eles têm influência direta no mundo, tipo a mitologia grega, ou não? Perceba que só aqui a gente tá colocando muitas camadas, né? Talvez você já tinha essa ideia lá no seu IC, talvez só agora que você tenha tido isso.
Então, ambos fazem sentido, ambos servem aqui para o propósito. Um segundo ponto aqui pra gente pensar é constelação. Isso pode ter impacto, pode não ter, mas é literalmente as estrelas e os sóis do seu mundo. É um sol, uma lua e estrelas, igual aqui no planeta Terra? Ou não? São sóis diferentes, luas diferentes, um monte de estrelas, às vezes a estrela aparece, às vezes não, porque isso pode servir como um guia, ali pode servir como uma mitologia pro povo do seu mundo. Às vezes o povo sabe que quando a constelação de Erebor está no céu, é porque vai fazer sol por 3 meses seguidos. Vai saber, acabei de inventar alguma coisa aqui. Exemplo, nesse mundo que eu falei da mesa dos jogadores, o mundo está num eterno eclipse. E isso tem toda uma mitologia por trás, que eles ainda não descobriram. E a magia no seu mundo? Como que ela é? Primeiro, talvez você já tenha pensado isso lá no Recursos, quando a gente falou série escassa, um abundante. Mas mundos que têm sistemas de magia bem definidos são mais legais. Não tem questão sobre isso. Harry Potter. A gente não sabe exatamente de onde vem a magia, mas a gente sabe que precisa de palavras certas e de um movimento correto ali com as mãos, com a varinha, e que precisa da varinha como condutora para realizar a magia. Ninguém simplesmente abre, falam Avada Kedavra e destrói, você precisa da varinha. Então isso é um sistema de magia, mesmo que não seja mais complexo, assim, a história do planeta. E existem sistemas de magia muito mais complexos do que esse, especialmente em alguns sistemas de RPG. Então a questão é você imaginar ali como que seria a magia do seu mundo. Ela é escassa, ela é abundante? Quais são as regras para usar? Quem tem acesso? Precisa ter algum fator condutor? Tem muitas questões diferentes para você pensar sobre o sistema de magia. Só isso, a magia em si já dá um aspecto inteiro pra gente falar por horas aqui. Então, nesse vídeo aqui, estamos passando brevemente. Mais uma vez, se quer aprofundar, vem pra Masterclass de World Building. Lá a gente aprofunda um pouco mais ainda do que aqui. Com isso, a gente vai para tecnologias. E as tecnologias do seu mundo? Elas existem? Elas são rurais? Em cada lugar do mundo ela é um pouco diferente? Ou é um mundo de ficção científica, onde tem viagem espacial e tem recursos para fazer as viagens à vontade? Aqui tem até um contraste que eu vou trazer entre Star Wars e Duna. Star Wars, eles simplesmente viajam de um lugar a outro, até tem gasolina, mas nunca é uma questão muito forte, porque o foco da obra não tá aí, o foco tá em outro lugar. Quando a gente fala de Duna, outra coisa, porque Duna, ele foca muito no aspecto político e econômico. Comparando, assim, bem mais ou menos, é como se fosse Senhor dos Anéis versus Guerra dos Tronos, né, e Star Wars versus Duna, num aspecto bem geralzão aqui. Porque Senhor dos Anéis e Star Wars representam um pouco mais daquela saga do herói, né? A jornada do herói, todo aquele enfrentamento, todo um mundo de fantasia, todo um conceito de disputa interna. Enquanto Guerra dos Tronos e Duna não. Eles são um aspecto que não é sobre só a jornada do herói. Claro que ela está imbuída ali também. Mas você tem muitos personagens, você tem muita intriga política, você tem muita traição e muitos elementos econômicos junto. E no Duna, essa viagem espacial só é possível através da especiaria, que só existe não, mas que existe em abundância em Arrakis, mas que é difícil de obter, então tem todo um conceito ali, né, dessa tecnologia específica. Por isso, você pensar na tecnologia do seu mundo e entender se ela é escassa, se ela é abundante, onde ela é escassa, onde ela é abundante, e distribuir isso pro seu mundo, adivinha, vai influenciar lá na geografia, vai influenciar na cultura, na economia, na política, e vai influenciar, talvez até na magia, vai influenciar em todos os outros aspectos da sua civilização. Por isso, é legal você pensar nessas tecnologias. Dando o exemplo aqui de Senhor dos Anéis, não tem tecnologias avançadas assim lá. O que tem são produções um pouco arcanas de armaduras, de armas, coisas um pouco mais que eu diria que estão no âmbito mais da magia do que da tecnologia em si. Em Nindale tem muitas tecnologias. É um mundo que mistura tecnologia tribal com tecnologia avançada. Então tem Redoma no fundo do oceano, mas também tem tribo vivendo em outro lugar. Por isso, pense nesses elementos. Entenda que isso aqui é uma camada extra que vai adicionar, como diz, volume, vai adicionar robustez e vai adicionar epicidade à sua criação, fazendo com que adentrar este mundo de fantasia e ficção seu seja muito mais épico. Então, falamos de ideias, desenvolvemos as ideias, pensamos na geografia, distribuímos cultura, economia e política, e a gente completa com essa camada deliciosa que afeta todas as outras. Então já se prepara para revisitar tudo aquilo e entender como que com essa nova camada as coisas se distribuem. Mas mais do que isso, você tem 3 lições nesse vídeo. A primeira é comentar aqui nesse vídeo como que essas 5 aulas te ajudaram, o que você mais aprendeu e mais gostou aqui. Segunda coisa é você acessar o link aqui da Masterclass de World Building e ir lá dar uma olhada. Se você não gostar, o reembolso é 100%. Você sai gratuitamente de um curso, caso não te interesse. Mas eu acho que isso é difícil, até hoje a gente não teve nenhuma devolução. E aí você vai participar da nossa comunidade com um monte de gente criando os seus mundos para poder interagir, para poder conversar, trocar figurinhas e se ajudar ali dentro. E aí o terceiro, sim, depois de você ter feito os 2 primeiros, e aí sim, por fim, adicione essas camadas no seu mundo, pegue ali as suas anotações, seu caderno, sua criação e veja como que o seu mundo ganha mais vida quando
quando você adiciona todos esses elementos finais. Gratidão imensa por você ter participado desse aulão. É um prazer estar aqui falando contigo. Gosto muito de conversar desse assunto. Estou sempre aberto, sempre disponível para a gente conversar, caso você queira aprofundar. Comenta aqui embaixo também outros temas que você gostaria que a gente trouxesse e a gente vê você lá na turma de World Building, senhor, senhora, World Builders. Tamo junto, aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau.